Fala pessoal, voltamos aqui com a segunda parte da terceira temporada, ou seja, o episódio 12. Obrigado a todo mundo que tá curtindo e comentando aí na nossa série. Sem vocês isso não seria possível, então já vai deixando o like aí e deixa um comentário para ajudar a divulgar o vídeo. No episódio anterior a gente viu sobre as equipes e o Prota ele tá precisando ganhar os pontos para conseguir esse item chamado 12 do An. Vimos também a cena icônica da Liu com a Jiang, então se você não assistiu a parte anterior eu vou deixar aqui na descrição para você assistir lá. E agora bora pra história. Eles estavam em um campo de treinamento e a equipe do Prota estava contra a equipe da Bai Doudou. Ela tinha evoluído e estava em um nível bem mais alto do que antes, e em termos gerais, o time do Prota não tinha muitas chances de vencer eles na batalha. Ela diz pro Prota proteger a sua irmãzinha, e ele diz que basta ela não atacá-la. A Mei Meng mostra a língua para sua irmã e faz careta. A batalha finalmente começa. O Li Luo é o atacante principal da sua equipe, e o Xin Fu ele iria se esconder e esperar a oportunidade perfeita para se mover, e a Mei Meng ela seria a suporte. O plano era derrotar o Prota primeiro, pois ele era o mais poderoso, então eles o atacam e acaba revelando que aquela era uma ilusão feita pela Mei Meng. Eles utilizam vários golpes, mas todos aqueles eram alucinações, não era o Prota real. Ela percebe que era a técnica da sua irmã, e o Li Luo estava escondido atrás do Lang, então ela joga a sua lança e acaba passando bem perto do seu companheiro de equipe. O jovem mestre bloqueia aquela lança com as suas adagas e utiliza a sua arte de manifestação linhas de jade verde, fazendo vários cipós gigantes. Os cipós eram bastante resistentes e eles comentam que nunca tinha visto uma técnica daquela forma, então a Doudou usa sua arte comum de tigre e começa a destruir todas aquelas manifestações de madeira. O Shifu percebe uma brecha e usa para atacá-la, mas ela percebe e consegue se defender. A garota ela era muito poderosa e os ataques furtivos do Shifu não estavam funcionando, então eles partem para cima dela. Porém, a garota acaba lançando eles para longe. A Doudou ela era dura na queda, galera, e o Prota tenta entender o tipo de formação de batalha que eles estavam usando, e ele fica confuso quando o Lang começa a fugir. Essa formação era para ser um triângulo, e ele acaba percebendo que o Lang estava apenas fingindo que estava fugindo, pois o intuito dele era deixar o Prota preso dentro dessa formação triangular. Ele acaba gritando para que o seu parceiro de equipe, o Shifu, pudesse parar o Lang. Porém, era tarde demais, e os dois já estavam bem perto dele, preparados para acertá-lo com a lança. Nessa hora, galera, a única alternativa que restava para o Prota era ele unir as suas duas manifestações. Ele conseguiu fundir as suas manifestações dentro dos palácios, e assim uma aura bem poderosa fluiu pelo seu corpo, e ele avançou de encontro com os dois. O choque foi extremamente grande, causando uma destruição gigante ali no terreno. A Mei Meng ela estava preocupada com a sua irmã e corre até o Prota para conferir se ele estava bem. Havia funcionado, galera, ele tinha conseguido reunir as suas duas ressonâncias. A Doudou ela ficou surpresa, pois a manifestação dupla ali do Li Luo era realmente muito poderosa. Enquanto isso, o Lang estava lá do outro lado caído no chão. Ele havia usado a técnica estilo coleta de vento. Essa técnica exigia bastante do corpo ali do usuário, e se ele não soubesse controlá-la, poderia causar vários danos. Somente o Lang tinha escolhido aprender essa técnica, e o Prota percebe que ele escolheu aprender essa técnica arriscada porque ele era o mais fraco ali da sua equipe, e ele deveria se esforçar muito mais do que os outros. Ele não poderia ser tão forte quanto os seus colegas, mas o seu corpo era tão resistente como qualquer outro aluno ali de Glória Púrpura. Aquele colega da equipe ali do Lang fica humilhando ele, dizendo que ele é fraco e que ele deveria ser rebaixado lá para as equipes de Glória Dourada. O jovem mestre defende o seu amigo perguntando se ele ali não tá sendo duro demais, e o cara continua dizendo que o Lang não serve para nada. Em resposta, o jovem mestre diz que ele não deveria falar essas coisas, pois chegará um dia que o Lang ficará mais forte do que os seus companheiros de equipe, e quando esse dia chegar, esse folgado deveria ser expulso por ser um fardo. Esse cara disse que isso nunca aconteceria, e o Lang acaba dizendo ali pro seu amigo não se preocupar tanto. Ele sabia que ele era o mais fraco, galera, por isso ele estava motivado a trabalhar duro e melhorar. Enquanto isso, ele ia aproveitar e ia receber ali os benefícios dos alunos de Glória Púrpura.
O Liluo começa a rir percebendo que o seu amigo não é nada bobo. E a Doudou diz que embora o Lang não seja forte o suficiente, ele tem se esforçado bastante. Além disso, era o instrutor quem decidia quem ficava e quem saía da equipe. E ela acaba dizendo que espera que o Lang possa alcançá-los o mais rápido possível. O Prota não esperava que a garota pudesse defender ali o seu amigo. E a gente já vê, né, galera? Tá rolando um climinha ali entre eles. E aos poucos ela começa a confiar um pouco mais no Lang. Mas antes, um aviso rápido. Você já tentou ler algum manhwa e não tinha traduzido em português? É o que aconteceu comigo nessa obra do Garoto das Ressonâncias. Hoje em dia você não pode mais ficar para trás, por isso eu apresento a você a mais nova parceira aqui do canal. Na Play Escolar você encontra diversos cursos e o que eu estou fazendo e estou mais gostando é justamente o curso de inglês. Ele é totalmente gamificado, o que torna as aulas extremamente divertidas. Os planos começam a partir de R$ 9,90. Sério galera, tá muito barato. Então faça o cadastro de forma gratuita e teste os cursos da plataforma durante 7 dias. Não perca tempo e invista no seu futuro agora. Fora do campo de batalha, ambos os mestres ali dizem que foi um empate. Eles elogiam o Prota, dizendo que ele ficou realmente muito poderoso. E se ele conseguir dominar a manifestação dupla, ele certamente irá brilhar nos exames lá no final do mês. A Shi-chan diz que os alunos ali do professor não são nada fracos e ela ficou até surpresa com o Lang, pois ela imaginou que ele fosse bem menos poderoso. E o professor já corta o assunto perguntando se ela ouviu falar que a Caverna Sombria seria aberta no próximo mês. E dessa vez eles iriam abrir ela um pouco mais cedo, então a professora pergunta se ele sabe o porquê. Isso aconteceu porque o selo do diretor da academia foi quebrado prematuramente, e isso não era um bom sinal galera. Então fica um mistério aí no ar pra gente, sobre o que era essa Caverna Sombria, o que estava acontecendo. Então fiquem ligados que esse episódio tá muito bom. Quase um mês já havia se passado e todos estavam treinando para ficar mais fortes. As batalhas ali de classificação estavam prestes para começar e todos os alunos estavam dando o melhor de si para conseguir ganhar o máximo de pontos possíveis nesse exame. Durante um almoço no refeitório, o Prota vê a sua amiga Liu. Ela estava tentando evitar ao máximo falar com ele e quando ele pergunta a ela, a garota diz que não é nada demais. A coitadinha estava bem triste e se sentindo pressionada pela Jiang. Ela estava indignada porque a Jiang tinha falado aquelas coisas pra ela e ela não acreditava que ela seria capaz de dizer algo do tipo. Pra quem não lembra, a Jiang tinha sugerido o Prota montar um harém e isso acabou deixando ela bem chocada. O Prota pergunta como que ela tá se sentindo e a garota acaba fazendo uma cara feia. O seu amigo Zhao pergunta se o jovem mestre se lembra daquele cara do exame de admissão, o Shikong. Ele havia conseguido entrar no colégio e agora estava em uma equipe de glória dourada. E diziam que a equipe dele era a mais forte e estava tentando se tornar uma equipe de glória púrpura. E eles iriam aproveitar a batalha de classificação, já que eles eram os mais fortes ali das equipes douradas. Todas as equipes tinham um nome, e a deles era chamada de Equipe dos Governadores. Esse nome foi escolhido porque todos os 3 alunos ali eram filhos de governadores de algum condado. E o capitão da equipe estava na lista lá em 10º lugar dos alunos mais fortes. Os amigos do Prota estavam revelando isso porque ele deveria ficar de olho nesses alunos, pois eles estavam tentando armar um golpe contra a equipe do jovem mestre. O Prota até diz que a equipe dele não é a mais fraca, mas que a mais fraca deveria ser a equipe do Lang, porque ele é café com leite. O Lang fica bravo dizendo que a sua capitã é muito poderosa e o Zhao diz que eles escolheram a equipe do Liluo para poder se vingar por causa daquele torneio de admissão. Vencer as melhores equipes douradas não era nada fácil, pois o nível de poder era bem próximo a uma equipe de glória púrpura. O seu amigo revela que já estavam tentando armar um plano ali para tentar derrubar a equipe dos governadores, por isso o Prota deveria ficar tranquilo. O Liluo diz que isso é uma boa ideia e que irá apoiá-lo. Porém havia um problema, com o nível atual da equipe dele, não seria possível parar essas equipes de glória dourada, por isso eles precisavam que a equipe do Prota ali enviasse pelo menos alguém para poder apoiar. O Liluo decide enviar o Shifu, pois assim ele conseguiria distrair os outros participantes junto com a Meng Meng, pois ela tinha várias habilidades de suporte. O Zhao fica contente por ele poder enviar alguém para ajudá-lo, e o nome dessa missão seria Proteja o nosso irmãozinho Liluo.
Depois de concordar com seu amigo e os outros, eles falam sobre esse novo plano. Eles passam o detalhe e o Prota então decide seguir o seu caminho. Depois de concordar com seu amigo e os outros sobre esse plano, o Prota decide ir embora. E logo em seguida, enquanto ele voltava para o dormitório, ele acabou encontrando a equipe dos governadores. O líder se chamava Xenia, e eles já começam a provocar o protagonista, dando a entender que planejavam lutar contra ele no exame. O jovem mestre diz que é bom que os garotos novatos ali, como ele, tenham ambições altas, e o Xenia fica elogiando a coragem do Prota, mas promete que irá derrotá-lo. Após ficarem discutindo por alguns segundos, o Shikong fica apenas observando sem dizer nada. Ele estava com muita raiva, galera, pois ele havia tomado uma surra lá no exame e agora ele desejava de qualquer forma se vingar. O amigo dele disse que o jovem mestre da casa Luolan não era mais um incompetente, pois agora ele era bem poderoso ao ponto de conseguir derrotar o Duzi Beichuan. Esse cara acabou levando os outros membros da equipe dos governadores até uma sala elegante. Lá eles se encontravam com as outras equipes que desejavam eliminar o jovem mestre. Eu vou chamar essa galera aí de turminha dos invejosos, pois eles tinham bastante inveja do protagonista por ele ser bastante poderoso e também popular. Eles começam a armar o plano ali, dizendo que eles irão se reunir e armar uma emboscada. O Xenia, ele queria vencer a equipe de Glória Púrpura e assim poder subir no ranking e se tornar uma equipe de Glória Púrpura junto com seus alunos, já que eles eram a equipe mais forte de Glória Dourada. Já no dormitório, o Prota conversa com seus amigos. Ele conta tudo que descobriu sobre a emboscada e que precisam ficar atentos e se prepararem. A Mei Meng diz que deveriam escolher um nome para a equipe deles, pois as equipes todas tinham um nome e a equipe da sua irmã chamava Cavaleiros do Vento. A equipe do Tarzan se chamava Equipe da Lua Clara e a equipe do Vang se chamava Equipe do Portão Dourado. O Prota acha esses nomes bem idiota, então decide que o nome da sua equipe vai ser um nome bem descolado, um nome maneiro. Então ele sugere que o nome seja Equipe da Justiça. O Shinfu diz que esse nome é pior do que o das outras equipes, e o Prota diz que esse nome é ótimo, e a garota ali, a Mei Meng, já fica puxando o saco do capitão, dizendo que ele tem muita criatividade. Após discutirem por alguns segundos, eles decidem que o nome vai ser Equipe da Justiça mesmo. E a batalha de classificação de fim de mês que todos os alunos da academia estavam esperando, finalmente havia chegado. Tanto os novatos quanto os veteranos tinham que participar desses exames. Os novatos realizavam a batalha pelo ranking do lado ocidental da academia. O capitão de cada equipe usava um escudo no peito. Assim que o distintivo do capitão fosse removido, a equipe seria eliminada. Cada distintivo valia um número diferente de pontos na academia, e se você eliminasse a outra equipe, eles poderiam levar 1/5 dos seus pontos. Isso era muitos pontos, galera, e o Prota já fica ali louco só pensando nessa quantidade aí de pontuação. Aquele garoto das manifestações de pedra aparece, e o Prota não lembra o nome dele, e ele fica ali pronunciando o nome dele várias vezes, mas o Prota insiste em chamar ele de garoto das manifestações de pedra. Ele fica provocando o jovem mestre, mas o Li Luo não dá muita atenção. O professor explica que a batalha de classificação terminará quando o sol se pôr, e durante esse tempo eles poderiam lutar o quanto quisessem. Enquanto não tirassem os seus distintivos, a luta não teria fim. Quando o sino toca, as equipes de Glória Prateada são as primeiras a entrar no campo de batalha, e depois de alguns minutos entram as equipes de Glória Dourada e por último as equipes de Glória Púrpura. O Prota esperou todos entrarem para ele poder seguir o seu caminho, pois ele queria saber onde todos estavam. Assim que entra na floresta, vários alunos o cercam para poder armar a emboscada. O Prota diz que é o garoto das pedras, e ele fica nervoso dizendo que o seu nome não é esse. Ele fica bastante irritado dizendo que o Prota não deve chamá-lo assim, e o jovem mestre continua dizendo que ele é o garoto das pedras. Diversos alunos estavam nas montanhas à espreita da equipe do jovem mestre, e mesmo que fossem de Glória Prata ou Dourada, seria muito difícil lutar contra todos eles. A Mei Meng pergunta ao Li Luo o que devem fazer, e ele diz para eles correrem. Eles começam a fugir e o cara das pedras começa a perguntar se por acaso eles não têm orgulho. Em resposta, o Prota diz que orgulho não vale ponto algum.
Se for ver, é verdade, né, galera? Então ele começa a fugir e todos correm atrás deles. A preocupação do Liluo era em não chamar a atenção das outras equipes de Glória Púrpura, então o Shifu diz que o capitão colocou eles em uma enrascada. A Mei Meng diz que o capitão não tem culpa e que precisam fugir para poder alcançar os reforços. Ela pergunta se não é isso mesmo que o capitão está planejando, e bem sem graça ele diz que sim. Isso tudo porque o intuito dele era só ganhar tempo, ele não estava esperando a ajuda de ninguém. A Mei Meng diz que o capitão é incrível, pois ele pensou em tudo para que eles não corressem perigo. Ele diz então para o Shifu ir na frente e explorar o terreno, e se por acaso avistasse uma floresta bem mais densa ou um riacho, era para ele voltar e dizer a eles. O garoto então parte na frente usando a sua manifestação de sombra, e isso acaba deixando o Prota bem surpreso, pois a manifestação de sombra ali do Shifu era bastante veloz. Em seguida, a garota usa sua manifestação para fazer um clone do garoto, para que os perseguidores não descobrissem que eles estavam com um a menos. Os professores assistem às batalhas e ficam comentando que a equipe do Prota está em apuros, e todos ali parecem torcer para que a equipe se dê mal. Porém, a professora continua confiante de que ele tem algo em mente. Ela torce para que ele dê o seu melhor e assim faça o professor Shen quebrar a cara, pois ele fica dando essa risadinha aí dele todo sem vergonha. Não sei vocês, mas eu vejo esse cara aí e já dá vontade de socar a cara dele. De volta ao campo de batalha, em um lado mais montanhoso da floresta, o cara das manifestações de pedra diz que não podem deixar o Liluo fugir, senão eles estarão encrencados. Provavelmente outras equipes mais fortes haviam mandado eles capturarem o Prota. Cerca de 12 equipes de Glória Dourada começaram a caçar o Prota lá na floresta, e eles estavam perseguindo pelas direções laterais no intuito de fechar o espaço, e sempre que eles estavam se aproximando para atingir a equipe do Prota, eles acabavam sendo despistados por uma ilusão da Mei Meng. Os caras já estavam ficando loucos, galera, pois toda vez que eles encontravam Liluo, na verdade era uma ilusão. Eles estavam com medo de ter perdido o Prota de vista. Em meio à estratégia do Prota, a formação ordenada ali das equipes acabou se tornando caótica, pois eles não sabiam para onde que o Prota realmente estava, já que a floresta era densa e estava cheia de ilusões. As duas equipes de Glória Dourada que estavam por perto recuaram rapidamente. Eles disseram que não importava quem atacasse, acabava que sempre era uma ilusão. Eles até encontraram o Jovem Mestre ali com a sua equipe, mas eles acharam que os dois ali eram as ilusões, então eles ficaram parados. Os caras de Glória Dourada diziam que não iam cair mais nessas ilusões, e eles viraram as costas pro Jovem Mestre, mas como não era uma ilusão, o Prota com a sua equipe acabou utilizando dessa brecha para capturar os alunos. E para finalizá-los, o Shifu usou sua manifestação de sombra e assim derrotou aquelas equipes douradas. As habilidades da Mei Meng estavam sendo bem úteis, e graças a ela eles estavam conseguindo despistar diversas equipes e assim derrotar elas. Eles conseguiram os medalhões das equipes e no total somaram 200 pontos. Ele vai até o garoto ali para zoar a cara deles, dizendo que eles foram derrotados por não respeitarem a presença deles. Os garotos dizem que a equipe do Prota é desprezível e que eles acabaram confundindo com ilusões, caso contrário eles não teriam virado as costas e dado essa brecha. Aproveitando a confusão das equipes douradas, a equipe do Prota utilizou dessa confusão para derrotar eles na velocidade da luz, e nenhuma das equipes douradas conseguiu escapar ilesa, pois eles foram interceptadas pelo trio. Com isso, a equipe do Jovem Mestre acabou somando 900 pontos, e em outro lugar da floresta montanhosa, o cara das pedras estava em choque. Ele não esperava que o Liluo fosse tão esperto assim. Eles haviam conseguido quebrar toda a formação de 12 equipes deles apenas usando as ilusões da Mei Meng. E quando ele estava tentando fugir por ter ouvido um barulho, ele acaba dando de cara com a equipe do Jovem Mestre. O Prota diz que havia subestimado o Garoto das Pedras e o cara fica ali xingando, dizendo que o seu nome não é esse. Ele disse que pode até apanhar, mas que não vai se render tão facilmente. O Liluo então tinha ido até ali para poder negociar com eles.
O intuito do Prota não era derrotá-los e pergunta se eles querem continuar a competir. Ele oferece 2 distintivos dourados aos garotos e diz que para obtê-los, eles teriam que fazer algo para ele. O Prota pergunta se eles seriam capazes de aceitar 2 distintivos para poder realizar essa tarefa, então eles acabam negociando e o cara das pedras eleva o valor para 4 distintivos. No entanto, eles deveriam cumprir essa tarefa, caso contrário, o Prota ia dar uma surra neles. Eles acabam combinando então o que o garoto das pedras deve fazer e isso fica um mistério pra gente, né galera? O que será que eles combinaram? E no final, o Prota vai embora com 700 pontos. A Mei Meng diz que isso não foi nada mal e que é o bastante para quem começou sendo perseguido por 12 equipes. O Li Luo diz que o mérito vai para ela, pois sem as habilidades de ilusão, eles teriam perdido ali logo no começo. A luta estava apenas começando, pois ainda restavam as equipes realmente poderosas. Fora da área de batalha, a instrutora Shi Chan comenta sobre como está a classificação. Em primeiro lugar, a equipe Cavaleiros do Vento, liderados pela Doudou, está em primeiro lugar com 1.700 pontos. Em segundo lugar está a equipe do Tarzan, chamada Equipe da Lua Clara, com 1.600 pontos. Em terceiro lugar está a equipe do Vang, a equipe com o nome Portão Dourado, e no total eles têm 1.500 pontos. E em quarto lugar está a equipe da Justiça, que é a equipe do Prota, com 1.480 pontos. E em quinto lugar, a equipe de Lixa, chamada Equipe Folhas de Outono, com 1.400 pontos. Eles comentam sobre o item 12 do An, que será entregue ao vencedor, e a professora do Prota duvida se aquele sem vergonha ali vai dar o prêmio caso o Prota seja campeão. Ele diz que dará o item sim, mas com certeza não será o Li Luo quem vai vencer esse exame. A cena corta e então vemos o Prota derrotando uma equipe de Glória Prateada. Eles comentam achando que era só ilusão. E agora a equipe da Justiça tinha 1.680 pontos. Para comprar o item que ele precisava eram necessários 3.000 pontos e a seiva real custava 5.000 pontos. Ainda estava bem longe e o Prota fica fazendo as contas ali no dedo. Nesse instante a equipe Folhas de Outono aparece. Aquela garota colega do Prota faz parte dessa equipe e ele sabe que ela é bem poderosa. Ele não esperava encontrar uma equipe de Glória Púrpura tão cedo e eles ficam se encarando e então concordam que não vão se agredir, pois eles estavam caçando primeiro as equipes mais fracas. Eles dizem que estavam apenas de passagem e decidem que não vão batalhar por enquanto e farão isso só no final caso precisar. Os membros da equipe Folha de Outono comentam que ficou bastante nervosos quando eles encontraram com o jovem mestre. O outro integrante da equipe diz que estava curioso para saber o poder ali do Li Luo e se realmente ele era tão forte quanto diziam. A Qin Wing, aquela amiga do Prota, comenta que não sabia que o seu capitão estava com medo de enfrentar o Li Luo e que, embora soubesse que seria difícil lutar contra ele, ela acabou sentindo um frio na barriga. Ela não pensava que um aluno de uma cidade tão pequena seria capaz de atingir uma popularidade tão grande quanto ele está atingindo. E algum tempo atrás, a noiva dele havia dito que ele seria bastante poderoso e que se tornaria o número 1 na academia, mas ela não acreditou. Agora ela sabia que isso seria possível de acontecer. Galera, todo mundo aí quer lutar com o jovem mestre, porque ele tá muito popular. E alguns minutos depois, eles finalmente encontraram as marcações feitas pelos Alcuô e aquela marcação na árvore indicava para onde eles estavam. E o Prota decide seguir aquela marcação para poder encontrar seus aliados. Em uma floresta densa, outra equipe comenta que Zalcuô e Li Luo estavam dispostos a ajudá-los. Ele diz para sua amiga esperar que ele ainda irá aparecer. Dos integrantes da equipe dos Alcuô, provavelmente ele era o mais fraco, e mesmo assim acabaram escolhendo ele para ser o capitão. Ele era bastante amigável e estava ali reunindo todos para fazer uma aliança e proteger o jovem mestre. Os outros alunos estavam bem nervosos, pois estavam batendo de frente com a equipe dos governadores, que era a equipe mais forte de Glória Dourada. O Prota aparece e diz que demoraram um pouco, mas finalmente chegaram. Eles riem dizendo que as marcações nas árvores estavam bem feias e custaram entender o desenho. O carinha que estava com medo disse que um amigo falou para ele que somente os Alcuô seria capaz de persuadir o jovem mestre. O Prota pergunta a ele como está a situação e o garoto fica assustado, dizendo que o Prota chegou na hora certa e que os Alcuô já haviam organizado tudo corretamente. Há uma hora atrás, a equipe do governador e a equipe Espada Celestial se reuniram.
O líder da equipe dos governadores, o Xenia, é do grau Semente de Floração Superior, o que significa que ele tinha suas manifestações em um nível relativamente alto. E para quem não sabe, as equipes de Glória Púrpura têm somente 3 integrantes, mas as equipes de níveis mais baixos, como as douradas e as prateadas, podem ter até 4 ou mais integrantes para poder nivelar ali o nível das equipes. Lembrando vocês que eu fiz um vídeo no meu canal O Taverneiro explicando um pouco mais sobre a história do Garoto das Ressonâncias e explicando também os níveis de poder e os níveis de cultivo, porque muitos de vocês estão assistindo aqui o vídeo, mas não entendem muito bem, porque eu não gasto muito tempo aqui do resumo para explicar essas coisas. Então se você quer se aprofundar um pouco mais e entender ainda mais da história do Rei das Ressonâncias, eu vou deixar o link aqui embaixo desse vídeo para você ir lá assistir e assim entender ainda mais sobre essa obra, que é muito boa. Então vale a pena, pessoal, eu espero vocês lá. A equipe do governador era bem mais poderosa que as outras equipes de Glória Dourada que o Prota já havia enfrentado. Se por acaso tivessem que enfrentá-los, a batalha seria bem difícil. O garoto que estava com medo diz que mais tarde eles terão que enfrentar a equipe Espada Celestial, mas eles são fracos, por isso precisavam da ajuda do jovem mestre. O Zalcuô diz que o Shifu irá ajudá-los novamente, por isso o Prota teria que lutar contra aquelas equipes somente com a Mei Meng. Ele diz para o seu amigo não se preocupar com isso, pois estava tudo certo. E em algum lugar da floresta, a equipe dos governadores estavam se reunindo com uma outra equipe. Eles estavam indo caçar o jovem mestre. E os garotos começam a rir como se fosse muito fácil caçar o protagonista, né, galera? Eles estavam confiantes, pois eles tinham uma grande quantidade de guerreiros. As duas equipes se moveram em toda velocidade. No entanto, um deles percebeu algo de errado. Havia alguém o seguindo, e quando ele atira sua manifestação nos perseguidores, eles acabam descobrindo que era uma ilusão. A Mei Meng estava por perto, e eles percebem que o jovem mestre também estava caçando eles. Nesse instante aí a gente já sabe que esses caras se ferraram, né, galera? Vai mexer com o protagonista da obra? E o Prota aparece lá em cima da árvore. Como o cara estava provocando o jovem mestre, ele diz que se ele tiver honra, ele deveria aparecer de verdade, não ficar usando essas ilusões. O Liluo realmente aparece, perguntando se ele vai ter peito para sustentar essa falação. É, galera, por isso que eu falo que o Liluo é o melhor protagonista de manhwa. O cara é brabo mesmo, vocês vão ver. Eles sabem que outro integrante da equipe está ajudando o Zalcuô, por isso seria 2 contra 8. O cara se mostra bem esperto e está a par de tudo que está acontecendo. Então a gente já fica pensando que deve ter algum traidor na equipe do Prota, né, galera? Vamos ver se vocês imaginam quem seja. O cara disse que a equipe do Zalcuô junto do Shinfu não irá retornar, sugerindo que tem outras equipes tomando conta deles. Esses caras aí já estavam sabendo de tudo, galera. Qualquer plano que o jovem mestre ali armasse, os caras estavam um passo à frente. E era exatamente isso que estava acontecendo. Um dos aliados, na verdade, era um traidor e estava tentando atacar o Zalcuô pelas costas. Ele tinha caído naquela armadilha e começavam a provocar um Shinfu, dizendo que não ligam se ele é um estudante de Glória Púrpura, dizendo que iriam derrotá-lo de qualquer forma, então parte para cima dele. Um pouco distante dali, o jovem mestre continua encarando o capitão da equipe dos governadores. Eles dizem que é impossível vencer somente com 2 integrantes. Ele disse que não estava desrespeitando o jovem mestre e que por isso preparou 3 equipes de Glória Dourada para poder lidar com ele. Eles atiram com uma arma para sinalizar a localização e o capitão da equipe deles pergunta se o jovem mestre tem algo preparado para escapar dessa armadilha. As 3 equipes de Glória Dourada serão um verdadeiro incômodo, e ele percebe que provavelmente alguém contou sobre o seu plano, por isso tinha colocado outras equipes para poder segurar o resto do grupo em outra parte da floresta. O cara diz que a fama do Liluo está muito grande, por isso eles calcularam um plano perfeito para poder distanciá-lo de seus amigos. Ele afirma que a primeira derrota do jovem mestre será para ele. Esse Xenia aí tá se achando demais, né, galera? E a cena já corta e vemos os seus amigos lutando contra os estudantes de Glória Dourada. O Shinfu tenta escapar, mas eram muitos perseguidores e estava sendo bem difícil. Ali perto, Zalcuô enfrenta outros inimigos e ele diz que provavelmente o Liluo também caiu nessa armadilha. Aquele garoto que havia traído a equipe do Prota parece ter ficado um pouco arrependido, mas ele disse que era tarde demais e que deve continuar com o seu plano.
Eles estão se preparando para poder finalizar a equipe do Zalkuo. No entanto, a equipe do Garoto de Pedra aparece para salvá-lo. O trato que o Prota havia feito com ele era para que o Garoto das Pedras fosse atrás dos seus amigos e pudesse ajudar na batalha. O capitão da equipe dos governadores havia enviado aquele sinal, e por isso as outras equipes estavam chegando até o local para poder ajudar ali na batalha contra o Liluo. E vemos que realmente eram muitos estudantes, galera. Seria uma luta muito difícil. Porém, os aliados do Garoto das Pedras apareceram para impedir os outros estudantes de irem até lá ajudar a equipe do Xenia. Provavelmente, quase todos os grupos estavam divididos entre derrotar ou proteger o Jovem Mestre, e várias batalhas diferentes começaram a acontecer ali no redor da Floresta Montanhosa, tudo em prol dessa batalha. Então a gente já vê, né, galera, o Xenia estava um passo à frente do Jovem Mestre, mas agora o Jovem Mestre estava uns 50 passos na frente. Ele já tinha premeditado todo esse plano. O Jovem Mestre segue parado em cima da árvore, esperando para ver se o seu plano de contra-ataque havia funcionado. O Xenia estava preocupado, pois as outras equipes ainda não tinham chegado ali para ajudar. E o Prota já começa a zoar, perguntando onde que estavam os seus ajudantes. E o cara já fica nervoso querendo saber o que tinha acontecido. O Liluo diz que não subestimaram o Xenia ali em momento algum, mas parece que eles realmente tinham subestimado o Jovem Mestre da casa Luolan, e agora eles iriam pagar um preço bem alto. O Prota diz que um cara bonitão e poderoso como ele, que se parece um protagonista, jamais iria perder para garotos como eles, e fala para eles acordarem para a realidade. O cara já fica furioso e libera a sua ressonância, e assim todos partem para cima do Jovem Mestre. No entanto, já era de se esperar, né, galera? Aquilo ali não passava de uma ilusão, e os caras ficam que nem umas baratas tontas ali sem saber o que tá acontecendo. Nesse instante, o Prota usa sua flecha de água e luz, causando uma luz bem forte e cegando-os por um breve período de tempo. Logo em seguida, ele ataca com a sua adaga, enquanto o Xenia tenta revidar, e ele percebe que era novamente outra ilusão. O Prota utiliza sua manifestação de luz e começa a cegar todos eles. A manifestação está muito poderosa porque foi distribuído ali diversos espelhos de água, e isso acabava intensificando a luminosidade. O Shikong percebe as ilusões criadas pela Meng Meng e percebe também que elas estão sendo refletidas pelos espelhos, e que quem caiu naquela armadilha ali tudo foi eles. Então eles partem para cima tentando quebrar todos os espelhos e as ilusões, mas não para de brotar espelho e ilusão para tudo que é lado no campo de batalha. Seus pés também começaram a ficar presos, pois o chão estava se transformando em lama e aos poucos virou um pântano. Eles percebem que o Prota havia transformado aquele terreno usando a sua manifestação de água e de terra, e que quando eles menos esperavam, eles estavam sendo engolidos pelos cipós. O colega do Xenia tenta escapar dando um sinal de retirada, porém era tarde demais e o Prota lança outra flecha d'água e luz. O cara não consegue enxergar o que está acontecendo e acaba sendo ferido pelo Prota, e a verdadeira batalha estava apenas começando. Dentro de poucos segundos, o cara é derrotado com uma manifestação simples de luz, combinada com a manifestação de suporte da Meng Meng. No entanto, Shikong não espera e parte para cima. O Prota bloqueia com seu cipó e acaba arremessando ele para longe. Ele até comenta que a batalha anterior ele havia perdido por causa da flecha de luz, mas agora o Prota estava bem mais forte e estava esmagando ele. A diferença de poder era gritante. O cara percebe algumas borboletas e nessa hora ele já se liga que ele tá ferrado, pois era a manifestação da Bai Meng Meng. O Prota brinca dizendo para ele não ficar encarando demais a garota ali da sua equipe, pois na equipe dele só tinha homens, e de forma bem rápida ele acaba derrotando o Shikong. O Prota estava tão poderoso que ele estava descendo o sarrafo ali em todo mundo que cruzasse com ele, galera. Não tinha inimigo para poder bater de frente com o Liluo. E comenta aí pra gente se vocês acham que o Jovem Mestre seria capaz de derrotar o Tarzan, que é considerado o aluno mais forte aí dos novatos. Eu fiz uma enquete aí na aba comunidade e todo mundo votou que o Jovem Mestre e o Liluo é o mais poderoso dos alunos. E pra ser bem sincero, eu também acho, galera. Voltando à história, o protagonista então provoca esse indivíduo dizendo que ele gosta de lutar em desvantagem. E em apenas 10 minutos, o Liluo tinha derrotado todas aquelas equipes, mostrando que ele estava em um nível muito acima do que ele aparentava. O cara admite que o Liluo era até poderoso e desafia ele para uma batalha 1 contra 1, duvidando que o Prota daria conta de derrotá-lo sozinho.
O Liluo diz que não se importa se o cara está bravo ou não, a única coisa que ele quer é os distintivos. O sem vergonha fica bravo e utiliza sua manifestação dourada, e o prota utiliza sua manifestação de água, então eles partem para cima um do outro. A velocidade deles é surpreendente e eles se chocam, causando uma explosão bem grande. O nível de manifestação do Xenia era muito mais alto que a do prota, porém ele não conseguia impor a sua força, e ele até utiliza a técnica da espada dourada com o manto caótico, e o prota rebate essa técnica usando a espada espiritual do peixe duplo. O Xenia não conseguia atravessar os golpes de água do prota, e com um sorriso sarcástico, o Liluo desfere um ataque veloz. O seu inimigo mal consegue perceber de onde o protagonista veio, e sem que ele pudesse se defender, todo o seu corpo havia sido cortado com as adagas do jovem mestre. O Xenia até tenta fugir, mas as borboletas aparecem em seu caminho. Ele percebe que estava ferrado, pois era a Mei Meng, e ela não deixaria que ele fugisse. Então ele se rende e entrega os seus distintivos. Galera, essa obra tá ficando melhor a cada capítulo que passa. Essa dupla aí, Liluo e Mei Meng, tá descendo o sarrafo em geral. O Xenia então se rende e se senta no chão. Ele diz que o prota não é normal, pois mesmo estando em um nível abaixo do dele, o prota ainda assim era muito mais poderoso. Isso acontece por causa das manifestações duplas, porém se ele tivesse que enfrentar o Tarzan, ou o Vang, ou até mesmo a Doudou, seria muito mais difícil. Lembrando vocês que eu fiz um vídeo lá no meu canal O Taverneiro. Eu expliquei várias coisas aí que vocês têm dúvidas, e eu vou deixar o link na descrição para vocês ir lá e assistir um pouco mais sobre essa obra. Mas por favor, espera acabar esse vídeo aqui e assista esse resumo até o final, depois vocês vão lá assistir o outro vídeo. Continuando aqui, o Zalcuo aparece junto da sua equipe. O prota fica contente por ver que o seu amigo está bem, e o capitão dos governadores percebe que o seu plano fracassou completamente. O Liluo havia ganhado dele junto com a sua aliança. O Liluo até tinha terminado a sua parte e derrotado todas as outras equipes, deixando seus amigos bastante empolgados. O garoto das manifestações de pedra começa a cobrar ali o pagamento do Liluo. Ele tinha prometido para os seus amigos que todos eles receberiam um distintivo de ouro por terem ajudado o jovem mestre. O Liluo começa a chamar eles de aproveitadores, e o cara das pedras pergunta se por acaso ele está tentando passar a perna neles. Porém o prota entrega os distintivos conforme combinado, e eles vão embora felizes. Embora ele tenha perdido alguns distintivos, aquilo não fazia muita diferença, pois ele tinha ganhado bastante ponto por ter derrotado as equipes aliadas do Xenia, que era a equipe dos governadores ali. Mesmo assim, ele ficou um pouco chateado, porque ele queria conseguir o máximo de pontos possíveis. E o amigo do prota estava disposto a entregar um pouquinho dos distintivos ali que ele tinha, para que o prota somasse mais pontos. Porém o Liluo recusa. O Xenia fica provocando o jovem mestre, dizendo que os pontos que ele roubou não foram suficientes. E o Liluo manda ele calar a boca porque quem perdeu não deve falar nada. E antes de ir embora, ele diz que as equipes douradas foram apenas o aperitivo, que agora ele ia caçar o prato principal. Galera, fiquem até o final porque vai ter muita luta top ainda, hein? Vocês vão ver. Começam a surgir luzes púrpuras no campo de batalha, indicando onde as equipes restantes estavam. Aquele professor lá, o sem vergonha do Shen, ele tinha oferecido a técnica do Ziduan para quem vencesse o exame. Por isso, os alunos estavam mais motivados do que nunca. E lá de cima, os professores comentam sobre as equipes que restaram. Eles dizem que o espetáculo está prestes a começar, pois as equipes restantes eram extremamente poderosas, e a luta só terminaria quando o sol se pusesse. Eles comentam que a equipe do Tarzan é de longe a mais poderosa e começam a apostar nele para ser o vencedor. O professor Shen pede um pouco de vinho e a Shi-chan fica provocando o cara, dizendo que ele vai se embebedar para poder não ver a derrota dos seus alunos. Alguns fogos de artifício estouram no céu com o nome das equipes para mostrar a localização deles. Do outro lado da montanha estava acontecendo o torneio dos alunos do segundo ano, e a equipe da Jiang estava em primeiro lugar, pois ela era extremamente poderosa. Diziam que ela iria desafiar o Pilar das 7 Estrelas esse ano e que se conseguisse, ela quebraria o recorde anterior, e isso faria dela a primeira aluna a receber o título de Pilares das 7 Estrelas, e sua manifestação de luz de 7º grau faria jus ao seu nome. O Shen fica ouvindo isso e acaba ficando com bastante raiva,
pois gostava dela e estava vendo que a garota estava tendo um sucesso imenso dentro da academia. E por algum motivo que a gente ainda não sabe direito, esse cara fica bastante bolado ao ver o sucesso dela. Um pouco longe de onde o jovem mestre estava, a equipe do Tarzan com a equipe da Liu estava com bastante pontos. Ele reclama dizendo que lutar com equipes de glória dourada não é nada divertido. A outra integrante da equipe diz que não estão fazendo isso por diversão, mas sim para conseguir pontos, e ele reclama dizendo que não pode deixar as outras equipes ficarem provocando eles. O Tarzan ele acha que todo mundo tá provocando ele, e ele enxerga esses fogos de artifício como se fosse uma provocação. O Lang diz que ninguém se atreve a enfrentar a sua equipe, e ele fica dizendo para a capitã unir forças com o jovem mestre, pois a equipe do Vang está caçando eles. A Doudou diz que isso não é problema deles, então o Lang responde que na verdade o seu intuito é defender a Mei Meng. Depois de ouvir isso, a Doudou diz que se por acaso machucarem a sua irmãzinha, ela irá acabar com a raça deles. Mas se por acaso resolverem interferir agora na luta, isso não deixará o Liluo contente. Ela decide então procurar as outras equipes de Glória Dourada que ainda estão participando do exame para poder derrotá-los e conseguir pontos. Ele podia usar a manifestação para fazer uma mensagem no céu, e a capitã disse para o Lang fazer isso, pois ele se saía melhor com esse tipo de coisa. O Lang então vai testar algo. Ele utiliza a sua ressonância e lança uma mensagem no céu, dizendo que o seu nome é Lang e chama todos os alunos de Glória Dourada de lixo e para vir enfrentar eles. A Doudou já sente um arrependimento por ter pedido para ele fazer isso. E os pilares de luz que representam a equipe do Liluo e do Vang começam a se aproximar rapidamente. E dentro de poucos segundos, eles se aproximam e colidem sem nenhuma surpresa. Eles se encaram através de um riacho. O Vang diz que esse terreno não é tão ruim para que o Liluo experimente o seu primeiro fracasso. O Prota diz que, de modo geral, quando um vilão pronuncia tais palavras, as chances dele perder são bastante altas. O cara diz que o Liluo tá se achando demais por pensar que ele é o protagonista, e a Mei Meng diz que em termos de aparência, o capitão dela tá bem à frente, e isso acaba deixando o Vang com bastante raiva, dizendo que as garotas são todas superficiais. O Du Zibeichuan diz para eles pararem de chatice e que o Liluo vai pagar pelo que ele fez no torneio de seleção. Eles ativam suas manifestações e o Prota fica surpreso. O Vang está um nível bem acima e o estágio dele é o estágio padrão. Em termos de manifestação, ele é bem mais poderoso, por isso o Prota teria que contar com uma estratégia boa e a ajuda da sua equipe para poder vencer essa batalha. Ele diz para Mei Meng se afastar e ajudar à distância. O intuito era chamar atenção para que o Xingfu pudesse usar uma brecha e atacar os dois, já que a manifestação dele era bastante veloz e ele podia pegá-los de surpresa. Ele então parte para cima dos dois, deixando a garota ali bastante preocupada. Eles perguntam como o jovem mestre tem coragem de atacá-los ao mesmo tempo, e os professores ficam assistindo a luta, dizendo que o Liluo quase foi esmagado nesse último ataque. Os dois eram muito rápidos, e o Prota estava tendo dificuldades em bloquear os ataques. Nesse instante, ele deixa uma abertura do seu lado direito. O Vang se aproveita para atacá-lo, porém nesse instante, o Shifu surge das sombras e impede o ataque. A sua manifestação de sombra faz com que ele desapareça, e os garotos ficam confusos, sabendo que a qualquer instante eles podem ser feridos pelo Xingfu. O Xingfu tinha uma manifestação bem peculiar, e eles não conseguiam entender como ela funcionava. A outra garota da equipe deles começa a lançar as relvas, porém a Mei Meng usa uma barreira para poder impedir a garota de atrapalhar na luta. Ela diz que seu capitão já está bastante sobrecarregado e disse que não vai deixar ela interromper. A garota diz que ela não tem força para pará-la, então já podia sair da frente. A Mei Meng diz que não importa quem é mais forte, se por acaso ela sofreu algum golpe, a sua irmã iria aparecer e ajudá-la. A garota das manifestações de planta disse que vai testar essa hipótese e lança suas relvas na Mei Meng. Porém era uma ilusão. Essa garota, galera, ela tava no nível do Itachi, ninguém consegue atingi-la, ela só usa os genjutsu ali pra enganar todo mundo. Por isso que eu já gostei dela, galera, é uma das minhas personagens preferidas na obra, tirando a Liu, é lógico.
Ao perceber que aquilo era uma ilusão, a garota disse que vai ver quem vai cair primeiro, ela ou o Liluo. A Mei Meng diz que não deve se preocupar, pois o seu capitão disse que a sua melhor característica era a resistência, e a garota fica brava, dizendo que o Liluo é um patife. Enquanto isso, a Mei Meng não entende nada do que está acontecendo. De volta à batalha, o Prota defende os ataques usando o seu espelho mágico de água e luz. Porém, diferente dos outros adversários que ele teve, o Wang consegue quebrar isso com bastante facilidade, e o Prota percebe que mal pode resistir aos ataques. Com sorte, ele tinha manifestação de água e da luz, e ambas tinham propriedades curativas, o que fazia que ele tivesse uma resistência bastante alta. Enquanto tomava dano, ele conseguia se regenerar. E os dois percebem que o Prota está no seu limite de capacidade, e que se continuarem atacando, uma hora ou outra eles iriam ganhar. Eles decidem partir usando novas técnicas. O Prota se defende usando a arte das vinhas das 10.000 árvores e a técnica de água pesada. Eles comentam que essa é uma manifestação de fusão e é desesperador que alguém com manifestações duplas pudesse ser tão poderoso. Porém, eles estavam preparados para enfrentar alguém tão poderoso assim. Então eles acabam fundindo as suas manifestações, utilizando uma bola gigante de veneno com a técnica Rugido de Kun. Essa era uma técnica extremamente forte. Se o protagonista utilizasse sua ressonância para bloquear esse ataque, ele perderia toda a sua energia e não conseguiria mais lutar. O Shinfu se coloca em sua frente, dizendo que vai bloquear esse ataque, mas que depois disso, o Liluo vai ter que se virar sozinho, pois ele terá que utilizar toda a sua ressonância da sombra. O Liluo diz que pode deixar com ele, que com certeza ele vai vencer. O garoto então utiliza o véu sombrio para poder parar aquele golpe. As ondas de gás venenoso perfuram a escuridão, colidindo com o véu da sombra e acaba se espalhando. O som baixo da força de manifestação rasgou a escuridão e de repente aquele véu sombrio do Shifu se partiu em pedaços, lançando ele para longe. Já caído, ele disse que agora o resto é com o seu capitão, pois não lhe restava mais forças. Enquanto ambas as equipes ali estavam lutando em uma batalha feroz, em um muro bem alto ao longe, havia também outras figuras espalhadas observando a batalha. Esses eram os alunos mais fortes e experientes da Academia 4 Estrelas do Colégio Holistar. A Jiang já havia acabado seu exame e estava ali assistindo às batalhas. A princesa também estava lá e comenta com a Jiang que ela é incrível por ter terminado a batalha tão cedo. Ela disse que apenas teve sorte e que a princesa também havia terminado bem rápido. Na verdade, ela tinha se esforçado ao máximo para poder ver o seu noivo participando das batalhas, e a princesa comenta que ela se preocupa demais com o jovem mestre. Ela disse que se preocupa mesmo, então a princesa comenta que ouviu dizer que ela irá desafiar os 7 pilares este ano, e se isso era verdade. Se por acaso isso acontecesse, ela iria quebrar um novo recorde. E se por acaso se concretizasse esse desafio, ela pergunta se por acaso a Jiang escolheria ela para desafiar. A Jiang diz que não escolheria ela para duelar, pois ela é muito forte, e a princesa diz que ficou aliviada. Gong Senjun, que é aquele talarico loirinho, fica encarando a noiva do Prota lá de longe, e a princesa disse que o seu irmão, que é esse cara aí, tem interesse nela. Em resposta, ela diz que só podem ser amigos e nada mais, e se ele ficar tentando forçar algo a mais, ele acabará se tornando seu inimigo. A princesa ouve isso e não diz nada. Ela corta o assunto perguntando como que a Jiang acha que o Liluo vai acabar o exame, pois ele está enfrentando adversários poderosos. Ela diz que a Vossa Alteza nunca deve subestimar o Liluo. Enquanto a batalha não terminasse, não poderiam dizer quem seria o vencedor. Ela fica surpresa pela Jiang falar com tanto orgulho sobre o seu noivo, então ela comenta que gostaria de ver ele fazer um milagre e acabar derrotando esses adversários poderosos. De volta ao campo de batalha, o Wang comenta que a situação ficou ainda pior para o jovem mestre, pois agora ele teria que lutar sozinho contra 2. Em resposta, o Liluo diz que reverter uma situação como essa é uma das características principais de um protagonista. O cara já fica nervoso dizendo que ele se acha demais, e o Prota diz que ele não tá botando fé de que ele é o protagonista.
Ele vai provar isso demonstrando seu novo poder, pois protagonistas sempre descobrem um novo poder em uma situação crítica. Essa técnica chamada Reino de Mestre de Manifestação de estágio Semente Fluorescente Superior faz uma aura azul e verde ficar circulando o seu corpo, deixando todos ali preocupados, pois parece que ele atingiu um nível de manifestação que eles não estavam esperando. Em resposta, o Wang diz que o jovem mestre está muito confiante e que se ele não souber fundir as suas manifestações, isso poderia explodir a semente de energia ressonante de seu corpo. Eles dizem que não tem tempo a perder e partem para cima usando o ataque com seus poderes máximos. O Prota se prepara para usar a sua lâmina de água e luz e a sua outra lâmina de terra e planta, e ele faz um corte em X, eliminando completamente a bomba explosiva de veneno que eles lançaram. Eles ficam surpresos, pois a manifestação de energia que liberaram era muito poderosa, e ele cortou como se não fosse nada. Isso era um poder de uma ressonância dupla, galera. E o Prota já parte pra cima deles, e os caras começam a morrer de medo. Eles até tentam escapar, mas o Prota rebate lançando eles pra longe. Ele provoca os garotos dizendo que estão fugindo como galinhas, mas a esperança deles era que o Prota esgotasse a sua energia e assim eles pudessem finalizar a luta. Eles decidem recuar para planejar uma nova estratégia. E quando eles estão prestes a fugir, o Shifu consegue aprisioná-los usando a sua manifestação de sombra. Ele estava completamente esgotado e diz que essa era a sua última manifestação que ele conseguiria utilizar. Os caras estão cercados e percebem que a situação está bem crítica. Em meio à sala das sombras, a Luozi usa sua relva para poder tirar eles dali. Eles percebem que estavam dentro de uma sala de sombra e em volta estava uma parede feita por ilusões da Mei Meng. Provavelmente ela estava ajudando o Prota, por isso que ele estava conseguindo poupar energias. Ele começa a reunir toda a sua energia guardada para utilizar uma técnica que ele esteve guardando esse tempo todo. Os caras já começam a ficar com medo, pois essa arte de manifestação era gerar o tigre cultivo dos soldados, era de um nível bem alto, e uma árvore gigantesca aparece atrás do Prota, e um cristal é formado nos troncos, tornando-se uma flecha extremamente poderosa. Ele havia estabilizado a sua manifestação para criar essa flecha, mas o seu arco não era poderoso o suficiente para suportá-la, por isso ele precisava melhorar o seu equipamento. Eles não acreditavam que o jovem mestre tinha ficado tão forte em tão pouco tempo de treinamento na academia, então eles decidem utilizar a técnica mais poderosa da equipe deles. A garota faz um canhão com seu poder de relva e ele utiliza sua manifestação de veneno. Quando a sincronia fica perfeita, o Duzi Beichuan explode o canhão com a sua manifestação. Esse canhão era gigante e de lá sai uma planta venenosa. O Prota diz que o ataque combinado deles deu muito trabalho, mas que será em vão. Então ele mira com o seu arco e atira a flecha de ressonância dupla. Ambos os tiros se chocam, mas a sua flecha parte a bomba venenosa ao meio, percebendo que o ataque combinado deles não teve efeito algum. Ao serem atingidos pela flecha, uma grande explosão lança eles para longe. Esse ataque havia consumido todo o poder do jovem mestre e ele não conseguiria mais lutar. Os três estavam esgotados, mas eles percebem que o jovem mestre está sozinho, por isso eles acham que ganharia no soco contra ele. O que eles não esperavam era que a Mei Meng ainda estava com bastante energia e pronta para lutar, e acaba rendendo eles e garantindo todos os distintivos que eles tinham somado. Galera, essa obra é muito boa, fala sério, e com isso eles ganham da equipe que estava em primeiro lugar. Quando a batalha chegou ao fim, alguns alunos da Academia de 4 Estrelas não puderam deixar de olhar com espanto. O nível de poder do jovem mestre da casa Luolan era tão grande que todos ficaram bem surpresos, eles não esperavam ver isso. A princesa diz para Jiang que seu noivo é realmente poderoso e que nunca tinha visto alguém com um poder de manifestação dupla sem estar no estágio Duque. Em resposta, Jiang diz que não era de se esperar que o jovem mestre da linhagem dos mestres da casa Luolan fosse fraco. A princesa diz que viu que o Liluo tem manifestações de água e de madeira e que o rei está doente e só poderia ser curado por alguém que tinha ressonância de luz, água e madeira. A Jiang pergunta então se ela quer que o Liluo cure o rei. Embora parecesse ridículo, ela não poderia perder essas esperanças e estava disposta a fazer de tudo que fosse possível. E se por acaso o Liluo falhasse,
A corte não tinha intenções de culpá-lo, era para que ela visse como que aquilo era um ato desesperador de uma irmã tentando salvar o seu irmãozinho mais novo. A Jiang diz para ela não criar falsas ilusões, pois o Liluo estava apenas no nível mestre de manifestação. A princesa diz que gostaria de agradecer antecipadamente se ele pudesse ajudar. Aquele sujeito então aparece para parabenizar a Jiang. Ele diz que não é apenas pela sua batalha, que acabou bem cedo, mas também pelo Liluo, que derrotou um oponente forte. Ele pergunta para a princesa o que ela estava dizendo para Jiang, e ela diz que não é nada demais, que apenas estava dizendo que o jovem mestre poderia curar o rei. Então ele sorri e diz que é bom tentar. Ele comenta que a Caverna Sombria estará aberta este ano e que, se tiver oportunidade, gostaria de trabalhar junto com a Jiang. Ele pede licença a elas e se retira, e a Jiang também se despede e vai embora. A princesa diz que o Liluo terá dificuldades em manter a Jiang em um noivado, pois a concorrência é bem alta. De volta para o campo de batalha, a Liu tinha acabado de finalizar uma luta. Ela tinha enfrentado e derrotado a Qi-Wing, e o Tarzan havia enfrentado outras equipes sozinho, deixando a equipe da Qi-Wing completamente devastada. A Liu estava preocupada com o Tarzan e ele acaba chegando com um saquinho cheio de distintivos. Ele entrega todos a ela e grita dizendo que foi emocionante a batalha. Do outro lado do campo de batalha, o Lang está com a sua equipe. Ele grita dizendo que são muitos e realmente tem vários estudantes de Glória Dourada perseguindo-os. Tudo isso porque ele tinha feito aquele anúncio. Eles correram até um desfiladeiro e não tinha mais como fugir. O colega de equipe sugere entregar o Lang para eles, já que ele era o culpado. Porém, os garotos estavam prestes a encurralá-los, e o Lang percebe que já estava anoitecendo. Tinha mais ou menos uns 20 alunos tentando derrotá-los, e eles foram salvos pelo gongo. A batalha de classificação havia terminado, e o Lang começa a comemorar, chamando os garotos ali para beber junto dele. O sol finalmente se pôs, e a batalha pela classificação havia chegado ao fim, e a gente fica ansioso para saber quem foi o campeão. A Xi-Chan, ela fica provocando o Shen, dizendo que o seu vinho ali acabou ficando sem sabor. Ela também agradece antecipadamente por ele ter contribuído com aquela técnica para os seus alunos. Ele diz que não é tão ruim perder para alguém com manifestação dupla e que o Liluo é realmente muito forte. Os professores ali ficam comentando sobre os seus alunos e como eles se saíram. Porém, a equipe que chamou mais atenção foi a equipe da Justiça, da instrutora Xi-Chan. Ela faz um painel lá no campo de batalha usando o seu poder de manifestação, colocando assim o ranking dos alunos. Em quarto lugar, com 2.300 pontos, ficou a equipe Portão Dourado. Em terceiro lugar ficou a equipe Cavaleiros do Vento, com 3.900 pontos. E em segundo lugar ficou a equipe Luz do Luar, com 5.200 pontos. E em primeiríssimo lugar ficou a equipe da Justiça, com 5.300 pontos. O Prota ele fica bem confiante, enquanto a Meng Meng fica puxando o saco dele, dizendo que o seu capitão é incrível. O Tarzan diz que esse Liluo dá água na boca, deixando a Liu com bastante ciúmes. Ela fica furiosa e quer partir para cima dele, então ele explica que ela entendeu tudo errado, pois ele desejava era poder lutar contra ele. A equipe da Justiça havia ganhado o prêmio, e o Prota estava ganhando bastante reconhecimento na academia por ser um aluno excepcional. A Meng Meng diz que aqueles fogos são incríveis, e agora toda a academia conhece a equipe da Justiça. O Prota diz que esses fogos não são nada demais, e o Xinfu concorda dizendo que não gosta de toda essa exposição. Porém, na verdade, o Prota queria dizer que esses fogos eram poucos e que deveria ter muito mais fogos e muito maiores para que toda a cidade real pudesse ver o seu nome estampado. E o seu colega já fica dizendo que o Liluo é muito superficial. Naquele momento, os fogos anunciavam que eles haviam vencido a competição da Academia Hollistar. Os calouros estavam no nível 2 estrelas, e a equipe do Prota foi a campeã. Na academia de 3 estrelas, a equipe da Jiang havia sido a vencedora, e por outro lado, as equipes 4 estrelas não participavam dessas competições entre estudantes. Como foi revelado os vencedores, a equipe que ficou em primeiro lugar ganhou um item adicional, a técnica chamada 12 Duan. Essa técnica sozinha valia 3.000 pontos, e o Prota fica todo contente. Então ele decide fazer um discurso. Ele gostaria de agradecer ao instrutor que propôs esse prêmio.
Porém, nessa hora, o professor Shen utiliza sua manifestação para interromper o discurso do Prota. A Shi-chan chama a atenção do professor, dizendo que ele não pode impedir a equipe vencedora de fazer um discurso. Então o Prota diz que não tem nada demais para dizer, que ele vai ser bem breve. É nessa hora que vocês veem porque o Liluo é o melhor protagonista, se liguem galera. Em primeiro lugar, ele gostaria de agradecer ao instrutor Shen por ter pago do próprio bolso os benefícios ali para os alunos. Então ele gostaria de deixar essas sinceras palavras a ele. Ele começa a dizer para o professor continuar com esse trabalho incrível e não parar nunca. E todos os alunos começam a comemorar, dizendo para o professor não parar de dar esse incentivo. Ele diz que esse professor é muito bondoso e que gostaria que ele continuasse a dar esse prêmio em todos os exames, pois isso faria os alunos progredirem muito mais. O professor se sente encurralado, pois era um dinheiro muito alto que ele teria que ficar gastando todo mês. E ele disse que essa proposta não é pouca coisa, mas que iria comunicar à vice-presidente para poder dar uma resposta. O Prota diz que esse instrutor é muito bondoso e que acredita que ele fará a coisa certa, e que até mesmo tinha escolhido um nome para esse projeto, que se chamaria Projeto Céu Dourado. E ele diz que iria cobrar esse professor diversas vezes. A noite então cai e o calor da batalha de classificação recua com a luz da lua. Era 15 de agosto e a lua estava cheia e brilhante. Era o dia do Festival da Lua Crescente e essa era uma época do ano de reuniões familiares. A Liu aparece para dar os parabéns ao Prota, dizendo que ele ficou em primeiro lugar e pergunta se ele não vai comemorar já que é um dia importante do festival. Ele decide chamar todos os seus amigos para participarem de um jantar em comemoração à equipe campeã. Ele olha para a lua e se lembra de seus pais, prometendo a eles que dará o melhor de si para entrar no estágio Duque e assim ir até lá resgatá-los. Galera, e assim finalizamos a parte 12 do Garoto das Ressonâncias. Lembrando vocês, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre essa história e como funciona o nível de poder e as classificações, eu vou deixar o link aqui pro meu canal O Taverneiro, onde eu fiz um vídeo explicando um pouco mais sobre isso. Eu tenho certeza, se você assistir esse vídeo, você vai gostar muito mais dessa obra. Então eu espero vocês lá, hein? Então é isso aí, valeu e até mais, pessoal!